Apesar da pauta medieval do Congresso, da PL do abuso, do que a gente tem visto aí de deputados bolsonaristas, a esquerda teve pelo menos 2 semanas aí, algumas semanas, de vitórias na comunicação. Eu queria falar um pouco sobre isso, simbolizando até pela notícia que nós recebemos ontem. Você pode não gostar do Reinaldo Azevedo, mas o Reinaldo Azevedo vai ter o programa dele agora na TV aberta. Então, nós estamos vendo que quando a gente se organiza e quando a gente faz efetivamente a comunicação nossa, ela alcança lugares que muitas vezes o bolsonarismo não consegue chegar. E chega nesses lugares, sobretudo, sem mentiras, sem invencionices, sem colocações indevidas, sem atacar o direito das mulheres, sem atacar os direitos humanos mínimos, pensando uma pauta de segurança pública, sem necessariamente punir e torturar as pessoas que são presas. Quando a comunicação de esquerda funciona, a gente consegue vislumbrar um mundo melhor do que esse que a gente tem hoje em dia. E quando a extrema-direita triunfa na comunicação, a gente tem problemas sérios civilizatórios. Nós temos pandemia matando mais pessoas do que a gente poderia proteger através das vacinas. Nós temos o negacionismo científico, nós temos todo tipo de horror que pode derivar das comunicações que são efetivas, mas que não pensam no ser humano. Basta lembrar, e eu não estou fazendo aqui uma associação acidental, o quanto o nazismo era bem azeitado na questão da comunicação, como ele era bem fixado na questão da comunicação, como ele era afetivo, como ele criou tendências. E essas tendências resultaram no maior desastre humanitário da época e um dos maiores de todos os tempos, que é o Holocausto. Nós vemos quando a comunicação está efetiva e quando ela dissimula e quando ela manipula o noticiário, quando a gente vê o genocídio em Gaza e a gente vê grandes redes de televisão não dizendo a verdade sobre o que está acontecendo com crianças na faixa de Gaza. Mas quando a gente consegue reverter isso com nossos pequenos esforços, com os nossos pequenos superchats, com a presença em lives, impulsionando, com os protestos de rua que nós organizamos, a esquerda vai longe, meus amigos, vai muito longe. A gente chega efetivamente nos lugares em que as pessoas precisam de ajuda. Nós efetivamente chegamos nos lugares onde as pessoas precisam de esclarecimento. Nós conseguimos até pensar um mundo diferente do que esse que nós temos aí. Temos os nossos companheiros comunistas, temos os nossos companheiros socialistas. Nós pensamos numa outra sociedade, nós pensamos em aperfeiçoar essa sociedade que nós temos aí, de reformistas a revolucionários. A esquerda faz toda a diferença quando ela se comunica direito. Não é segredo para ninguém. Eu ainda sou um pouco crítico à comunicação do governo. Acho que o ministro Paulo Pimenta está fazendo um trabalho excelente no Rio Grande do Sul. Como SECOM, eu tenho algumas considerações, mas o que a gente nota é uma melhora do trabalho nesse aspecto. A gente nota, sim, uma melhora no trabalho do governo nessa consideração. E é por isso que a gente tem que comemorar também quando o nosso campo acerta, gente. A gente precisa também não só lamentar, a gente precisa não só dizer tá tudo errado, as coisas não vão dar certo, o Bolsonaro vai eleger alguém em 2026 ou vai retirar a inelegibilidade. Não, não façam isso. Isso é fazer o jogo da extrema-direita, gente. Isso é o que eles fazem. Eles querem que a gente continue com esse discurso derrotista, eles querem que a gente continue com esse discurso para baixo, eles querem que a gente continue subordinado às pautas deles. Nós temos que acompanhar o que eles estão fazendo, mas a gente precisa ter a nossa própria pauta. E a mulherada na rua provou isso mais do que ninguém. A luta feminista tem 100 anos, pelo menos. A luta feminista, na verdade, se você considerar a caça às bruxas que ocorreu no medievo, na Idade Média, a luta das mulheres tem muitos séculos. E elas provam para nós, homens, machistas que nós somos, o que é uma organização social, o que é um jeito de comunicar de uma forma, inclusive, descentralizada.
A gente tem muito a aprender com a vitória das últimas semanas. O feminismo é uma luta capaz de vencer o inverno da extrema-direita. E é por isso, gente, a gente tem que comemorar as nossas vitórias, a gente tem que olhar melhor para a nossa militância, a gente tem que parar de chamar identitário de identitário coisas que não são identitárias, coisas que são recorte de classe. As mulheres são as pessoas que são mais afetadas pela desigualdade social. Eu conversei uma vez com na verdade, acompanhei uma palestra de uma pesquisadora americana. Os locais onde o acesso da internet não é usufruído pelas mulheres, geralmente são lugares mais pobres. É uma pesquisa que foi divulgada aqui no Brasil pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Todo benefício social que é usufruído por mulheres são usufruídos em sociedades mais avançadas. Sociedades onde os homens têm maiores privilégios, geralmente são sociedades mais retrógradas e são sociedades mais atrasadas do ponto de vista social. Então é fundamental, gente, para vencer a nossa batalha comunicacional, nós precisamos empoderar as mulheres e precisamos empoderar as nossas pautas. A luta antirracista, a luta anti-LGBTQIAP+, fóbica. A gente precisa pautar o que realmente interessa ao nosso campo. E não é ficar indo na aba da extrema-direita. Não é ficar indo na viralização do bizarro. A gente tem que acompanhar o bizarro, mas a gente não tem que se pautar por ele. E isso é uma mecânica que é um pouco complexa. É uma mecânica que envolve a gente ter uma esperteza de pegar algumas pautas deles e saber emplacar as nossas. É isso que a gente tenta fazer aqui na Folha Democrata. Tivemos uma entrevista muito boa essa semana com a ex-ministra Ideli Salvati, com a pré-candidata Helenira Vilela. Hoje a gente vai trazer um texto da Helenira sobre o abuso que ela sofreu. E é importante, vamos empoderar as nossas mulheres, vamos empoderar as nossas companheiras. Xanda Fontes está aqui no nosso chat, com o programa Descendo do Salto, que é excelente. Vamos dar os espaços e vamos brigar em cima de todas as questões que a gente tem que brigar. Porque se a esquerda continuar com esse discurso derrotista, se a esquerda continuar com cabeça baixa, os caras vão passar o trator em cima da gente, pessoal. Os caras vão passar os maiores horrores através do Congresso Nacional, que foi empoderado pelo Bolsonaro para fazer isso mesmo, tá? Foi empoderado pelo Bolsonaro para fazer isso mesmo. As mulheres, desde o golpe da Dilma, estavam alertando isso a respeito do Eduardo Cunha. A gente precisa conectar os pontos e a gente precisa conectar as nossas lutas para ir atrás de tudo o que tiver de retrocesso. O nosso campo é coeso, o nosso campo tem muita coisa boa a oferecer, inclusive uma alternativa a salvar esse mundo onde a gente vive, na atual emergência climática que a gente vive. É o feminismo, é a sustentabilidade, são essas formas e fórmulas que a gente tem que implementar dentro do nosso campo.